A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha conosco aqui, meu caro ouvinte, na Rádio da Fraternidade Legítima, Rádio Rio de Janeiro, conhecendo os mecanismos da interação, da comunicabilidade entre os dois planos da vida, estudando a mediunidade pela apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Estamos no programa 1, módulo 2. Hoje vamos iniciar o tema 2, transes. O transe mediúnico, meu caro ouvinte. Todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou más, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. As ocorrências mediúnicas não poderiam ser diferentes, considerando-se a afirmação do espírito André Luiz, de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então é exatamente assim, meu caro ouvinte. A nossa vida verdadeira é a vida mental. Tudo se estabelece por origem, condicionamentos, interesses e recursos de conexão, e não deixaria de ser também no processo do transe mediúnico. Emmanuel, por sua vez, lembra que todos nós somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então toda a qualidade mediúnica vai estabelecer-se diretamente, será condicionada diretamente a partir do que nós oferecemos por interesse, por conquista ou por perspectiva de modificação moral. A partir dessa perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida no qual o indivíduo humano se encontra e do nível de conhecimento moral e intelectual que possua, cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Mas, meu caro ouvinte, como caracteriza-se o transe mediúnico para os médiuns? O que é necessário para que haja comunicação do espírito desencarnado com o encarnado? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus: a cada qual segundo as suas obras. Assim, para que ocorra boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção de como funciona a sua mente e de qual é o seu potencial mental. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária
para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Esta informação, meu caro ouvinte, encontra-se no livro Nos Domínios da Mediunidade, em seu capítulo 1, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do autor André Luiz. Então é assim, meu caro ouvinte, há necessidade que haja essa conexão, e casem-se as relações fluídicas entre desencarnado e encarnado para que ocorra a comunicação. Conta-se que o próprio espírito de André Luiz teve que permanecer participando de reuniões de estudos do Evangelho junto a Chico Xavier cerca de 2 anos, porque não existia acoplagem fluídica entre ambos. E o trabalho de André Luiz, então muito relevante, foi feito dessa maneira, perseverando para que construísse esse recurso de conexão fluídica entre o desencarnado e o encarnado. Hoje temos as obras de André Luiz, graças a esse esforço, a essa perseverança. É o que devemos fazer para conquistar a companhia dos espíritos superiores. E dando continuidade à apostila, nós temos agora o item 1, o conceito de transe. A palavra transe, do latim transitus, significa ir além, trespassar, ultrapassar. É genericamente entendida como qualquer alteração do estado de consciência. Segundo o pesquisador Jaime Servinho, no seu livro Além do Inconsciente, transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília e o sono. Ou seja, o encarnado não está nem totalmente acordado e nem totalmente dormindo. E de alguma sorte abre as portas da subconsciência. Item 2. Graus do transe. O transe, mediúnico ou não, pode apresentar 2 estados extremos: superficial, consciente, e profundo, inconsciente ou sonambúlico. Entretanto, entre um e outro estado, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou semiconsciente. Aqui ele iniciou dizendo mediúnico ou não. Vamos lembrar, meu caro ouvinte, que existe o transe anímico, que é a própria alma do médium entrando num estado profundo de mergulho no seu próprio subconsciente e trazendo perspectivas que não estão bem resolvidas em si mesmo. E então a comunicação é do próprio espírito encarnado, que deve ser atendido normalmente, porque é um espírito e apresenta essa necessidade. Então existe o transe mediúnico e existe o transe anímico. O dialogador não vai fazer nenhuma distinção, nem vai estabelecer nenhum preconceito contra a oportunidade de auxiliar, de esclarecer e de restabelecer o equilíbrio daquele que se comunica. No transe superficial, não há amnésia lacunar. O paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. Então essa dúvida é muito comum do médium psicofônico. Esse pensamento pertence a mim ou não? Se essa dúvida persistir, ela pode bloquear definitivamente a comunicação. O transe profundo ou o sonambulismo é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia lacunar. Ou seja, aqui o encarnado como médium não vai se lembrar de tudo. A amnésia lacunar é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe.
Então, o cérebro do organismo, do corpo físico do encarnado, não vai registrar o que ele passa no mundo espiritual. Apesar que no mundo espiritual ele estará consciente e estabelecerá a oportunidade de ser útil vinculado à associação e proteção dos mentores. No corpo físico é que existe essa amnésia. Leon Denis esclarece que durante o transe profundo ocorre uma espécie de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa. Separação absoluta seria a morte, ou seja, a desencarnação. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. Então, Leon Denis está explicando a questão da comunicabilidade do transe profundo, onde ocorre a amnésia lacunar, que é esse esquecimento do organismo físico, porque a comunicação passa pelo perispírito, que vai ser conectado pelo outro perispírito daquele que se comunica no mundo espiritual. Então é um tipo de emancipação da alma, o sonambulismo, em que especialmente o encarnado desvincula com muita expansão fora do corpo físico de carne. A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Pode ser fugaz e imperceptível para os circunstantes, um súbito mergulho no inconsciente, ou prolongado com visíveis alterações do estado psíquico. Então, vamos continuar, meu caro ouvinte, estudando o transe já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o transe mediúnico, essa expansão, esse estado intermediário entre a vigília e o sono, em que o transe pode ser superficial ou profundo, em que se estabelece a possibilidade da comunicabilidade com a amnésia lacunar no sono profundo ou na comunicação profunda, em que não acontece quando ela não é profunda. Então as gradações são inúmeras, as possibilidades dessa qualidade vai depender do teor mental de cada um de nós, do quanto nós nos vinculamos e permanecemos no estudo do Evangelho, no estudo do Livro dos Médiuns, na ocupação útil do trabalho voluntário do bem, para sermos ferramentas úteis nas mãos da espiritualidade superior, nesse propósito de amor com Jesus. Então são muitos os recursos pedagógicos
que nós podemos aurir entendimento, luzes e ampliar horizontes de valores espirituais e morais com os comunicantes, com o trabalho da comunicabilidade, com o trabalho das reuniões mediúnicas. A duração do transe, então, vai variar de acordo com as condições psíquicas de cada pessoa. André Luiz, ao citar o assistente Aulus, que é um espírito superior, o mentor da obra Nos Domínios da Mediunidade, informa que todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características, ou na frequência que lhes é própria. Contudo, como o médium é, acima de tudo, o intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece que, então, palavras de Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, examinando os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Sendo assim, o estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium, de ocorrência usual, mesmo nos transes sonambúlicos profundos. Daí constar em um livro dos médiuns que os bons médiuns são os considerados como bons intérpretes. Então isso é muito importante nós compreendermos, meu caro ouvinte. O bom médium não é aquele que tem facilidade de realizar a comunicabilidade, de entrar em transe pela sua ostensividade peculiar, mas sim porque ele é um bom intérprete, condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. Então veja como é importante nós nos qualificarmos moralmente. Veja como é importante o estudo, as ressignificações de valores, a nossa vida íntima e mental, coerente com a voz da consciência sendo ouvida, a voz do coração sendo convidada a buscarmos o caminho reto de libertação de todo o mal, o esforço constante no trabalho do bem, porque é isso que vai estabelecer a nossa conexão com os espíritos esclarecidos, para nos tornarmos bons médiuns, ou seja, bons intérpretes. Procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Então é exatamente assim, meu caro ouvinte. Não existe o médium perfeito na Terra. Quando muito, tem-se bons médiuns. E os bons médiuns são aqueles que são menos enganados, como ensina o próprio Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Então, não nos iludamos com a ideia de perfeição, ou de ausência de equívocos, ou de nos depararmos com circunstâncias que ignoramos, porque cada reunião mediúnica se configura uma verdadeira aula, porque cada comunicante é um universo completo dentro de suas perspectivas da sua vida mental. Por isso que Jesus nos convida a conquistar o reino dos céus, que está dentro de cada um de nós. Porque é nessa condição que vamos estabelecer a satisfação, a plenitude, a disposição para servir,
a vontade de crescer, desenvolver a maturidade espiritual e nos tornarmos então esses bons intérpretes dentro das condições que se estabelece essa busca, essa condição que faz com que os espíritos esclarecidos, os espíritos que apresentam já um desenvolvimento mais adiantado, cujo fluido é tão importante, tão benéfico, quando estamos acompanhados por eles, que nós sentimos toda essa energia de recuperação, de tratamento, de oportunidade, de condução dos nossos pensamentos, de libertação de tantas amarras que nós estabelecemos pelo mau uso do livre-arbítrio de tantas existências. Então não é à toa que nós temos a faculdade mediúnica para nos servirmos desses recursos pedagógicos, desde que assumamos conscientemente a prioridade no compromisso do trabalho do bem nas reuniões mediúnicas da Casa Espírita, que é onde vamos ter o aprendizado, o amparo, a assistência da espiritualidade superior e a oportunidade de desenvolver todos esses recursos com a segurança do amparo para que o transe seja então algo benéfico e produtivo para todos, encarnados e desencarnados. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 10, em torno da mediunidade. Ser médium não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Acima de tudo, é indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho, quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam, quando o nosso dever mais simples é o de seguir, em paz, ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. A própria natureza é pródiga de ensinamentos nesse particular. Terra é médium da flor, que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsama a atmosfera. O sol é o médium da luz, que sustenta o homem, tanto quanto o homem é um instrumento do progresso planetário. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus, de 1000 modos diferentes, em cada setor de nossa marcha evolutiva. Ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. Na plantação da simpatia, por intermédio de uma simples palavra, estabelecemos em torno de nós renovadora corrente de auxílio. Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua, para que te transformes no canal da alegria e da fraternidade, a benefício dos outros e de ti mesmo. Podes traduzir a mensagem do Senhor, onde quer que te encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre, porque acima dos médiuns dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanecem a consciência e o coração devotados ao supremo bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo para nós todos a bênção da vida melhor.
Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos ao serviço de bons intérpretes, pela qualificação, pelo esforço do trabalho do bem, pelo voluntariado de ações sociais e de recursos cada vez mais amplos no amor, no trabalho com o nosso Senhor Jesus Cristo, em nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.